A passagem de hoje é 1 Pedro 1, versículos 18 a 25. Vamos ler juntos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Quando eu era adolescente, havia uma pergunta pesada que me abalava. Creio que quase todos os que estão aqui já ouviram essa pergunta pelo menos uma vez. Era esta: se Deus tomasse a minha vida agora, se Deus recolhesse agora a minha vida, o meu fôlego, eu teria a certeza de que poderia ir para o céu? Como vocês responderiam a essa pergunta? Em muitos momentos, como encontros e retiros, quando eu ouvia essa pergunta, de um modo estranho e sufocante, eu ficava sem palavras. Isso acontecia porque dentro da minha mente, o pensamento "eu posso ir" e o pensamento "eu não posso ir" se chocavam intensamente, cada um com seus próprios fundamentos. De um lado vinha o pensamento: agora eu louvei de todo o coração. Ouvi a palavra de Deus concentrado e cheio de expectativa, e também vou orar. Então, é claro que posso ir para o céu. Eu amo tanto a Deus assim, então certamente Ele me receberá. Mas, de outro lado, vinham à memória inúmeros pecados que eu havia cometido, consciente ou inconscientemente, e surgia o pensamento: como eu poderia ousar ir para o céu? Esses dois sentimentos ficavam puxando com força em direções opostas. Essa pergunta, eu posso ir para o céu ou não posso? É uma pergunta importante. Ela tem força para nos fazer olhar para a maneira como estamos vivendo e examinar com seriedade como estão, agora, o nosso coração, a nossa fé e a nossa vida. Mas, se não tivermos cuidado, ela também pode se tornar uma pergunta que nos leva a dar uma nota para o nosso estado atual de fé e, de acordo com essa nota, decidir se entraremos no céu, isto é, se fomos salvos, não diante de Deus, mas a partir do nosso próprio julgamento. Por exemplo, se alguém dissesse que vai para o céu quem passa de 100 pontos, começaríamos a calcular em torno desse padrão. Participei do culto no domingo passado, mais 10 pontos. Li a palavra hoje e vim à oração da madrugada, mais 10 pontos. Odiei alguém, menos 20 pontos. Orei pouco, menos 5 pontos. Se estabelecermos esse tipo de critério, podemos sentir que ontem poderíamos ir, mas hoje não. Podemos até sentir que, poucos minutos atrás, ainda poderíamos ir, mas por causa de um erro cometido nesse breve intervalo, agora já não podemos. Assim, essa pergunta também pode se tornar algo que nos abala, fazendo-nos ir e voltar sem cessar entre a certeza e a incerteza da salvação. Decidir se sou salvo ou não de acordo com as minhas ações e o meu julgamento, quando visto à luz da palavra que Deus registrou em toda a Escritura, incluindo o texto de hoje, jamais pode ser chamado de fé correta ou de fé saudável. A Bíblia testemunha repetidas vezes, com clareza, que o novo nascimento, isto é, a salvação, não é uma recompensa recebida como resultado das obras humanas, mas um presente dado primeiro pela graça de Deus revelada na morte e na ressurreição de Jesus. Por meio de Pedro, Deus proclama claramente a condição dos cristãos pertencentes às várias igrejas que receberiam essa carta. No versículo 18,
Ele diz que fostes resgatados. No versículo 23, que fostes de novo gerados. Não é uma expressão vaga, como talvez vocês venham a ser resgatados no futuro. Não é uma expressão incerta, como se o novo nascimento pudesse acontecer ou não acontecer. Também não é uma expressão condicional dizendo que apenas alguns de vocês, apenas alguns que estão entre os melhores, podem recebê-lo. Deus diz e proclama de modo muito claro que o resgate e o novo nascimento já aconteceram, e que a condição de todos os cristãos já é a de pessoas resgatadas e nascidas de novo. Certamente, todas as pessoas, incluindo os cristãos, estavam presas àquele modo vão de viver herdado dos antepassados. Estávamos presos ao orgulho de rejeitar Deus e pensar que poderíamos viver sem Ele, e à idolatria de amar e servir outras coisas no lugar de Deus. Como a palavra continua sendo proclamada na exposição de Romanos no culto de quarta-feira, todos são pecadores e não podem alcançar a glória de Deus. Mas o cristão é alguém que foi resgatado do meio desse pecado. É alguém que recebeu liberdade porque um preço foi pago. É alguém que nasceu de novo. Por ter nascido de novo, já não é alguém ligado ao pecado. O cristão é aquele que foi liberto da conduta vã e do pecado. Aquele que se voltou para Deus. Então, como essa mudança surpreendente, essa enorme reversão, pode acontecer? Pedro confessa assim. Vamos ler juntos os versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Pedro diz que tudo isso não aconteceu por meio de algo que perece ou se corrompe, como prata ou ouro. Ele testemunha claramente que o perdão e a salvação de Deus aconteceram não por algum mérito humano, mas somente pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que carregou em nosso lugar o pecado do mundo. E os versículos 20 e 21 revelam de modo muito claro aquilo que nós, cristãos, cremos e confessamos. Jesus, o Filho de Deus e uma das três pessoas de Deus, é aquele que estava com Deus e com o Espírito Santo desde antes da criação do mundo, desde a eternidade. Quando Deus criou o mundo por meio da sua palavra, Jesus cooperou com alegria. E quando o ser humano escolheu o pecado e a desobediência, quebrando a beleza e a ordem da criação, Jesus obedeceu à vontade de Deus, que decidiu salvar o mundo do pecado. Com humildade, ele veio a esta terra em corpo humano e, obedecendo até a morte, pagou na cruz, de uma vez por todas e completamente, o preço de todos os pecados em nosso lugar. Deus não deixou Jesus na morte, mas o conduziu novamente à vida e o fez assentar-se à sua direita nos céus, dando-lhe autoridade para governar o mundo, como verdadeiro rei, com justiça, paz e amor. O Jesus ressuscitado se torna o mediador entre Deus e as pessoas. Ele se torna o único caminho que conduz o ser humano a tornar-se filho de Deus e a desfrutar essa vida nova e eterna de caminhar com Deus e servi-lo. Somente quando cremos em Jesus e em nada mais, como o Cristo, isto é, como Salvador do mundo e de nós mesmos, podemos desfrutar plenamente e de verdade a fé e a esperança que nos fazem chamar Deus de Pai. Quem crê em Jesus já é alguém resgatado, nascido de novo, salvo, alguém que desfruta a vida eterna. A salvação não é algo que é dado ou retirado conforme as minhas ações. A confirmação segura de que, em Jesus Cristo, eu sou eternamente um filho salvo de Deus, é exatamente a proclamação do Evangelho. Por isso, nesta madrugada, desejo que possamos abrir os nossos lábios juntos e proclamar com ousadia a nós mesmos. Vamos repetir juntos? Pela obra de Jesus Cristo, sou filho de Deus nascido de novo. Amém. Pela obra de Jesus Cristo, sou filho de Deus nascido de novo. Conforme Deus disse, nós não somos filhos que talvez um dia venham a ser resgatados pela graça de Jesus Cristo. Somos filhos que já foram resgatados.
que possamos nos tornar pessoas que se apegam firmemente a este Evangelho. A proclamação deste Evangelho, de que o cristão já recebeu o novo nascimento e já foi resgatado no meio da graça de Deus, agora chama o cristão a viver amando uns aos outros de acordo com a exigência desse Evangelho. Vamos ler juntos o versículo 22. É o versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém. A pessoa que crê na verdade, em Jesus Cristo, e crê que já nasceu de novo, tem a alma purificada. A imagem de Deus, que havia sido quebrada por causa do pecado, é restaurada. Por isso, ela passa a poder amar de verdade e ardentemente, sem falsidade. Pode amar não por cálculo, nem de modo formal, nem apenas com palavras, mas com todas as suas forças. Assim como Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho, nós também podemos entregar de boa vontade o que é nosso e amar uns aos outros. Todas as nossas fraquezas, deformadas pelo pecado, são restauradas como capacidade de amar com sinceridade, sem falsidade e sem fingimento. A partir de 1 Pedro capítulo 2, Pedro passa a exortar de maneira concreta e plena como o cristão deve viver em meio ao sofrimento. Em uma frase, é uma vida que, apesar de tudo, escolhe e pratica o amor. Pedro exorta claramente que todos os que nasceram de novo pela graça de Jesus Cristo devem seguir a vida de amor e serviço que Jesus Cristo primeiro mostrou como exemplo, ensinou e nos conduz a seguir. Os cristãos foram salvos para amar ardentemente, e são pessoas que testemunham que Deus vive ao amar sem reservas. Amados irmãos, Pedro encerra o capítulo 1, a abertura da sua carta, citando a palavra de Isaías. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo muda e desaparece, mas a palavra de Deus nunca muda, para sempre. O fato de que a palavra de Deus, a promessa de Deus, nunca muda para sempre, é justamente a boa notícia, o Evangelho. Portanto, desejo que possamos confiar na palavra de Deus e segurar firmemente a nossa identidade. Mesmo que, ao viver este dia, cometamos erros grandes ou pequenos, e mesmo que, ao olhar para o nosso dia, sintamos vergonha de nós mesmos, ou até vergonha diante de Deus, ainda assim e para sempre somos filhos de Deus nascidos de novo pela graça e pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que este seja um dia em que confiemos não nas nossas obras, mas naquilo que Jesus Cristo fez, e em que nos apeguemos pela fé à proclamação do Evangelho, de que já nascemos de novo. Também desejo que nos tornemos pessoas capazes de responder à exigência desse Evangelho como filhos de Deus, como pessoas que já não pertencem ao pecado, que receberam liberdade do pecado e que tiveram restaurada a imagem de Deus. Que possamos amar sem falsidade e ardentemente, conforme Deus nos mostrou e conforme Deus nos pediu. Eu os abençoo em nome do Senhor para que este dia seja um dia em que, por meio dessa vida de amor, glorifiquemos a Deus e nos tornemos testemunhas do Evangelho.